Há alguns dias eu precisei utilizar um sensor de temperatura de baixo custo no PLC e consegui desenvolver uma solução bem interessante, que é essa que você acabou de ver no vídeo. E eu vou compartilhar isso com você agora. Soluções industriais requerem componentes robustos e confiáveis, mas às vezes o custo desses equipamentos prontos podem ser acima do custo meta. O preço desse elemento pode ter um custo muito acima do desejado. Então é necessário desenvolver soluções próprias que atendam esse custo. Eu passei por esse problema há alguns dias e então resolvi compartilhar essa solução. Eu precisei monitorar a temperatura de um compressor de ar numa determinada faixa em que o NTC atenderia. Tá? Os NTCs eles existem em diversos encapsulamentos. Pode ser só o elemento sensor, como este aqui. Pode ser com chicote e conector, como esse. Eles podem estar dentro do encapsulamento metálico, como este aqui, com uma base rosqueável e sextavada para fazer a conexão aqui no equipamento, como esse também. Esses dois, né? Ou só dentro de um encapsulamento metálico. Cada um tem seu uso e custo específico. O NTC ele é só o elemento sensor, então ele vai variar sua resistência em função da temperatura ambiente. Mas é preciso adequar esse sinal para que ele possa ser lido pelo PLC. Esse é o modelo do circuito para condicionar o sinal dentro dos valores aceitáveis pelo ADC do PLC. O ADC é o conversor analógico digital. Então lá eu utilizei a entrada analógica de 0 a 10 volts. O resistor R2, aqui, o Zener D1 e o capacitor C1 filtram a tensão, que é a tensão de alimentação do PLC, e regulam em 10 volts, para que não haja nenhum dano à entrada do ADC do PLC. E os resistores R1 e o NTC formam um divisor resistivo que tem a sua variação de resistência proporcional à variação de temperatura do NTC. Tá? Vale lembrar que esse é um circuito didático. Uma variação muito grande de temperatura ambiente, aonde esse circuito possa estar, pode ter uma pequena variação de tensão aqui, e com isso fazer com que o PLC interprete com um pequeno erro a leitura de temperatura feita pelo NTC. Tá? É pouca coisa, mas dependendo do circuito, isso pode ser relevante. Aqui também tem a temperatura do NTC e os valores de resistência que ele apresenta. E junto aqui a tensão nesse ponto do divisor resistivo, que é a tensão que o PLC vai ler para fazer a conversão de temperatura, conversão de tensão em temperatura. O NTC possui uma variação não linear, logo é necessário utilizar uma equação para encontrar o valor correto de temperatura. Né? Os dois métodos mais utilizados são esses. Né? Esse é o método de Steinhart-Hart, que consiste na resistência, leva em consideração a resistência do NTC e mais 3 coeficientes de linearização. Tá? São esses aqui. E também o método do fator beta, que utiliza apenas um coeficiente de linearização. Esses coeficientes eles são encontrados no datasheet do componente. No meu caso, eu utilizei o método de Steinhart, porque eu não tinha o datasheet do componente, não sabia quais eram suas características e nem esses coeficientes. Então, através de uma série de cálculos, eu consigo encontrar esses 3 coeficientes para poder utilizar este método. Se você tem interesse em conhecer o método para encontrar os 3 coeficientes e utilizar essa equação, pode deixar escrito nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo só sobre esse tema, porque ele é um pouco extenso. Agora, nos cálculos, o primeiro passo é encontrar o valor do NTC.
Então esses aqui são os cálculos utilizados para encontrar o valor do NTC. No final é só 1 vezes 10 na 7 dividido pelo valor do ADC, o valor direto do ADC. O próximo passo é utilizar a fórmula de Steinheim-Hardt, que é essa aqui. Aqui eu já encontrei os coeficientes de A, B e C. E depois converter o valor para graus Celsius, porque esse valor encontrado aqui, nessa equação, o resultado é em kelvins. Então, depois, por último, tem que ser feito essa conversão. Vamos ver como fica isso no PLC na tela de programação. Eu estou utilizando o Machine Expert Basic para a programação do PLC. Eu não vou mostrar muito nesse vídeo sobre a ferramenta em si. Eu vou me deter mais à parte da programação, para vocês verem como é que funciona. Aqui está o meu PLC já selecionado. Eu vou conectar ele aqui. Está aqui ele. Vamos dar um login. E aqui na programação, vocês já podem ver que ele está funcionando. Aqui estão os valores. Então o que eu fiz? Utilizei apenas 2 rungs. Primeiro eu converto um valor para uma variável interna, o valor da entrada analógica para uma variável interna, para poder trabalhar com ela. Depois eu converto essa variável interna para uma memória float, uma memória de 16 bits inteira para uma memória float. Depois eu faço a conversão para encontrar o valor do resistor, o valor do NTC, o valor em ohms. Então aqui está o cálculo, aquele que eu acabei de mostrar no slide, na apresentação. E aqui embaixo está o valor dele. Nesse momento, a essa temperatura, ele está apresentando uma resistência de 11 kΩ, 11.598 ohms. Essa é a parte da conversão. Essa aqui, segunda parte, é a parte do cálculo de temperatura. Então, aqui a primeira parte é a parte do cálculo. Esse aqui, se eu não me engano, é a parte... Eu dividi os 3 coeficientes, A, B e C. Esse aqui é o B, é o LN do valor, do valor de resistência. Aqui eu faço a multiplicação pelo B, para ter a primeira parte do cálculo. Esse valor aqui é o C, então é o C vezes o LN ao cubo. E aqui é o cálculo do A mais o B vezes o LN de R mais o C vezes o LN de R ao cubo, se eu não me engano. Eu vou ter nessa variável de ponto flutuante. Aqui eu tenho a variável, a próxima variável eu faço a conversão de kelvins para graus Celsius. Aqui tem o valor em kelvins, 295,22 kelvins. Eu faço a conversão dela para graus Celsius, 22,07. E depois eu converto essa variável de ponto flutuante para o inteiro e salvo nessa memória. Por que eu salvo nessa memória? Para depois eu conseguir ler através da minha IHM. Eu também no próximo vídeo vou mostrar como é que faz a configuração da IHM para ler essas variáveis diretamente no PLC. E também vão ter outros vídeos mostrando um pouco mais dessa ferramenta Machine Expert, da programação, de outros periféricos do M221 e também com relação à conexão do M221 a outros periféricos, a IHM, a botões, a inversores, também programação de IHM. Mas isso, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em vários outros. Esse vídeo termina aqui. Dúvidas e sugestões, pode deixar nos comentários. E até a próxima!